Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo do D Dia. E essa semana nós vamos trazer algum assunto que já venho polemizando há um tempo, porém teve um episódio que daí a gente vai trocar aqui a informação, muita gente viu, participou, comentou, com relação ao etarismo. Quando a gente fala de etarismo, falamos o quê? Aquela questão da gente falar da idade, a pessoa mais velha, a mulher mais velha, ou outras questões que envolvem isso também. Teve um episódio numa faculdade, que daí a gente vai ressaltar depois que eu apresentar a minha convidada para falarmos sobre isso, mas hoje nós vamos discutir essas instâncias que permeiam ainda essa questão. Porém, muita coisa já mudou e a gente tem mais para comemorar? Será? Eu, pelo menos, comemoro todos os dias, porque a idade é bom demais, desde que a gente aprecie, desde que a gente se cuide também, isso a gente vai bater papo sobre o assunto. Vou falar dos números dela, mas mais do que números é quando você segue a pessoa e sabe que ela tem o conteúdo para te passar. Isso é muito importante para que a gente tenha essa junção. Ela é o seguinte, ó, se denomina aqui, ó, uma cinquentona que há 11 anos criou as redes do Mulheres de 40 mais, para elevar a autoestima das mulheres. Ela tem 424 mil seguidores. Isso é muito legal porque a gente vê o quanto é uma realidade para muitas pessoas e que querem realmente conversar com ela. Ela é advogada, jornalista, empresária e influenciadora digital, com certeza. Seja muito bem-vinda, Vanessa Palazzi. Muito obrigada. Eu que te agradeço, que prazer estar aqui com você, poder participar do seu programa, te conhecer pessoalmente, que a gente também já se segue, já tinha conversado antes, né? Uma delícia estar com você. Obrigada pelo convite, viu? Vanessa, eu agradeço demais, é um convite mesmo. Não a conhecia pessoalmente, não conheço o íntimo, né? Como a gente fala, porque a gente segue nas redes sociais, mas é muito legal quando a gente cria essa ligação mesmo. E ao falar contigo no Instagram, você sempre foi super solista. E aí o convite de vir aqui de uma temática que nós vamos falar aqui do assunto, mas para a gente também trazer a realidade disso. Há 11 anos falou, não, eu quero falar sobre... Você tinha 52 ou 41? Comecei com 39. 39. 39 E indo para 40. E aí, me conta, como que Não, foi essa criação? a criação foi a seguinte, eu tinha acabado de me separar, tinha 2 filhas pequenas Ah, e eu estava prestes a fazer 40 anos. Então eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me reinventar, eu preciso me reconhecer, eu preciso ressignificar a minha vida. E eu gostava, assim, sempre gostei muito de moda, de produtos de beleza. Eu falei, acho que eu vou fazer um blog para dar essas dicas para as mulheres, né? Porque é uma coisa gostosa de se fazer e eu precisava de uma coisa gostosa na minha vida, porque eu estava num momento de muita dor, de luto, de separação. E aí eu comecei a falar um pouco sobre moda, comecei a dar algumas dicas de beleza, de cabelos e tal. Até que um dia eu fui a um consultório de um dentista que ficava no prédio do meu ex-marido. E quando eu cheguei lá, eu desabei no choro e ele estava com uma seringa na mão. E ele falou, nossa, você está chorando porque eu vou te dar uma anestesia? Eu falei, não, eu estou chorando porque aqui era o escritório também do meu ex-marido, então estou muito chateada, sabe, doutor Geraldo, eu acabei de separar. E comecei a chorar no meio da cadeira do meu dentista. Deus. Ele nem me atendeu e quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar naquela história. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu fui para o divã do Geraldo. Eu estava no divã, eu estava na cadeira do dentista, mas para mim aquilo foi um divã. Onde descarregou tudo. É. E aí eu cheguei em casa e falei assim, nossa, essa história aqui é tragicômica, eu vou contar essa Não, e história. ainda bem que você não estava anestesiada, porque imagina É. você tentando falar anestesiada, mas tudo bem. Aí eu peguei e escrevi essa história falando no divã do Geraldo o que tinha acontecido comigo e contando a história da minha separação. Quando eu coloquei isso no ar, as pessoas adoraram, as mulheres se identificaram e se conectaram a mim. Porque quando você fala da sua dor, quando você mostra aquela sua dor para alguém e a pessoa também sente aquela dor, ela se conecta a você. Com certeza. A dor conecta as pessoas. E aí eu não me senti sozinha. Aí eu falei, olha, que bom, não estou sozinha. Tem mais gente passando por isso também. E sigamos juntas aqui. E foi isso. E aí, ao longo do tempo, eu fui colocando vários textos da minha autoria. 2, 3, 4 vezes por semana eu colocava um texto no blog e eu tinha essa conexão com as mulheres. Na verdade, eu comecei também não só no blog, mas também no Facebook, que ele era muito movimentado Sim. naquela época. E o Instagram eu tenho há menos tempo, eu tenho há uns 7 anos, né? Tá.
E aí as coisas foram indo no Instagram, era muita foto antigamente, né? Antigamente, ó, quando começou, antigamente é coisa da minha idade, Adoro né? falar antigamente. Nossa, antigamente era Antigamente, tão maravilhoso. Antigamente a gastronomia. antigamente eu fazia É. ginástica. Então, aí eu comecei a colocar algumas frases motivacionais também no Instagram. E aí foi indo, até que um dia uma amiga falou: Vanessa, começa a fazer uns vídeos seus, começa a se mostrar um pouco mais, tal. E eu comecei a colocar alguns vídeos meus, falar sobre beleza, sobre autoestima, porque a mulher que tem autoestima, ela fica muito melhor, ela consegue muitas coisas. A mulher que está derrubada, que não tem autoestima, que não se gosta, que não se ama, ela não sai do lugar, ela fica lá parada, não vai para lugar nenhum, né? E o que você falou: "Olha, a gente não se conhecia, mas a Vanessa tinha uma receptividade muito boa comigo", é justamente por isso, porque eu tenho certeza que o que você via ali no Instagram, o que você vê no Instagram é exatamente o que você está vendo Exatamente, aqui. exatamente. Ou que está melhor, né? É. Mas é exatamente igual. Então, assim, eu me mostro de uma forma muito verdadeira, Sim. eu me coloco de uma forma muito natural, eu não tenho muita preocupação que as pessoas estão pensando ao meu respeito. Se eu precisar aparecer no vídeo sem maquiagem, hoje tem vídeo meu Ok. de cara lavada, porque eu estava indicando um produto de beleza, então eu quero que as pessoas Fundamental isso, né? vejam a minha realidade, Sim. né? E eu procuro preservar também a minha imagem de algumas coisas que eu não gosto de colocar. Então, Tá. por exemplo, eu não apareço de biquíni, porque eu acho que não precisa, na minha idade, eu Ok. ficar me mostrando de biquíni. E eu procuro justamente isso, né? Mostrar a minha verdade, a minha realidade, o meu jeito de ser. E dessa forma, eu acho que eu acabo inspirando as mulheres para que elas tenham essa verdade, e para que elas entendam também que eu sou uma pessoa normal, Normal. que eu também tenho boleto para pagar, que eu também tenho problemas dentro da minha casa, que a gente tem problemas familiares, que às vezes a gente não está muito bem e a gente tem que trabalhar. Então é isso, e dessa forma eu vou conversando com esse meu público, que é um público de 40 a mais, Sim. e muitas delas estão envelhecendo comigo. Tenho Legal. seguidoras que Tá indo junto. começaram lá atrás, há 11 anos comigo, e estão caminhando comigo ainda hoje. E falam com orgulho: olha, eu fui uma das primeiras, hein? Não, e o que eu acho que é legal é que você fala, né, o 40 a mais. Quando a gente começou a conversar, foi muito ligado a esse caso que aconteceu na faculdade. Não, a gente já tinha conversado antes, é óbvio, mas eu ressaltei isso com você. Esse caso que aconteceu na faculdade do deboche de uma jovem para uma mulher que está estudando, está na faculdade numa determinada idade, coisa que, para mim, assim, é de um horror, porque eu não imagino isso dos jovens, porque eu acho que os jovens estão tão abertos hoje, eles estão tão inclusivos, eles estão tão aquém do nosso tempo, várias vezes. Eu brinco, eu convivo com muito jovem e eu falo que eles têm que me trazer muitas novidades, porque eles Sim. estão nessa pegada, né? Por mais que eu sempre fui muito conectada e tudo mais, mas eles estão nessa pegada e eu admiro muito. E aí você vê aquele vídeo que dá uma tristeza, porque você fala, por que que essa pessoa fez isso? Mas o etarismo, ele existe. Esse preconceito com a idade existe, por mais que tenha melhorado significativamente, maravilhosamente, assim como todas as outras áreas do mundo, mas a gente sente isso. Para você, quando você falou assim: "Ah, não, eu estava com 39 anos". Gente, eu falo 39 anos é a coisa mais linda do mundo, né, gente? 39 anos. Mas você mesmo, você sentia que essa sua idade estava batendo. Como que você vê essa questão com relação à idade mesmo? Quanto é difícil lidar? Ou se isso mudou para você nesses últimos anos? Ou você ainda vê essa realidade muito forte das mulheres que te seguem? Para mim foi extremamente fácil e prazeroso fazer 40 anos, né? Tanto que eu criei o blog e toda feliz e orgulhosa de falar sobre os meus 40 anos. Eh, Muita gente me pergunta às vezes: "Ai, como foi a crise dos 40?" Eu falo: "Qual? Qual crise?" Tipo assim, não teve para mim crise dos Ah, 40, né, foi maravilhoso fazer 40 anos. E assim como foi maravilhoso fazer 50, e está sendo aos meus 51 e vai ser aos 52 e vai ser aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 e aos 100 que eu quero chegar. é isso aí. Então assim, não tenho problema com a minha idade, adoro quando alguém pergunta quantos anos eu tenho, não me importo se alguém falar para mim: "Nossa, você está bem conservada, você está bonitona para sua idade". Não, para mim isso não é não me ofendo com Tá. isso para mim é um elogio.
né? Porque assim, que bom que a gente pode parecer um pouco menos, que bom, sinal que eu estou me cuidando, Sim. e eu me cuido realmente para tudo isso, né? Com relação a esse fato das meninas, né, da faculdade, eu entendo o seguinte, Ju, eu tenho 2 filhas adolescentes, né, semi-adolescentes, estão passando para a vida adulta, uma de 17 e uma de 18. Sim. Então, eu entendo que essas meninas foram muito infelizes no comentário delas, bastante infelizes. Fizeram uma brincadeira muito sem graça, muitas mulheres se ofenderam, ficaram tristes, chateadas, porque as mulheres de hoje, elas evoluíram demais. As mulheres aos 40 anos não são as mulheres de 40 que foram as nossas mães e as nossas avós. São outras mulheres, né? São mulheres que usam roupas modernas, são mulheres que estão presentes nas redes sociais, são mulheres que estão começando faculdade, são mulheres que estão mudando de profissão, são mulheres que estão fazendo coisas diferentes, independente da sua idade, né? Então, eu entendo que elas erraram, mas também acho que o julgamento foi muito cruel com elas, muito cruel, porque nós somos mães, nós podemos entender que as meninas cometeram um erro. E eu acho assim, elas se desculparam, né, pelo que eu acompanhei da história, elas se desculparam depois, mas elas foram julgadas por um tribunal muito cruel, que é o Tribunal da Internet, de cancelamento e até o fato delas terem que sair da faculdade. E eu não sei como é que elas estão lidando com isso na cidade que elas moram, porque deve estar sendo bastante desagradável para elas. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vejo que elas cometeram um erro, nós já temos uma certa maturidade para poder entender o que elas fizeram. Mas o que elas devem estar sofrendo agora é muito grave, né? Você ter que sair da sua faculdade por um fato que aconteceu deve ter sido muito triste para elas e para a família delas, né? Eu tenho certeza que o pai e a mãe devem ter dado um puxão de orelha, devem ter chamado a atenção, até porque o pai e a mãe devem ter essa idade de 40, 50 É isso que é anos, mais né? louco, né, na relação, porque imagina o pai e a mãe deve ter sua profissão, deve ter tudo, não casa, né, não casa, Não casa. ou se realmente foi uma brincadeira, que eu acho que todo mundo tem uma consequência, né, isso não dá, Sim. nós não estamos falando de criança, estamos falando de numa faculdade, né, Sim, sim. mas existe realmente um julgamento muito pesado e que elas poderiam passar por algo, mas é que foi muito mal com uma pessoa que não tinha necessidade Foi, nenhuma, né. E o exatamente. fato de se expor na internet, porque uma coisa que a pessoa comenta que você vem e corrige, porque com certeza alguém falou: "Nossa, nada a ver o que você está falando". Alguma colega deve ter falado, Claro, entendeu, porque não é claro. possível que todo mundo concordou. Sim, alguém que é amiga dela, né. Eu falava Exato, assim: "Nossa, se eu fizesse faculdade hoje em dia, nossa, eu ia adorar a minha turma, eu ia brincar com exato, as crianças, com as adolescentes, eu ia me enturmar". exato. Então, assim, eu entendo muito que isso tenha acontecido, eu acho triste o fato, lamentável que elas tenham feito. Provavelmente elas fizeram isso, essa brincadeira e colocaram em grupos de amigos e a internet, você sabe como é, né, Sim, qualquer coisa que você faz vaza e tem uma repercussão enorme, ainda sim. mais quando é um fato polêmico. Mas eu também consigo enxergar por um outro lado, eu consigo enxergar que, qual é a parte boa que nós tiramos disso? Né? O que que a gente tira desse fato? Eu sempre gosto de perguntar: olha, aconteceu uma coisa comigo na minha vida, tal, o que que eu vou tirar de bom disso, né? O que a gente pode tirar de bom de toda essa história é que realmente surgiu mais um alerta sobre essa história do etarismo, que todas nós sofremos, todos nós, eu não falo só sobre as mulheres, como também Os dos homens, homens, com né? O certeza. velho é um xingamento. Às vezes Sim. você está no trânsito e a pessoa fala: ô, seu velho, sua É. velha, Não, eu tive com uma né? pessoa esses dias que me falou, ele falou: "Estava desempregado aos 50", sabe, com uma dor no coração, Sim, assim, e aos 50 anos, né, um homem que geralmente está super posicionado, né, nos cargos do direitinho, e você vê esse peso do etarismo também para o homem, né, da sim, com questão. certeza, com certeza. Mas eu também penso o seguinte: o etarismo existe, é um fato, né? Tem vários nomes: etarismo, idadismo, preconceito em relação à idade. Ele sim, ele existe, mas nós não podemos ficar parados diante do etarismo. Nós temos que fazer algumas coisas.
Como é que eu me posiciono diante dessa situação? O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu tenho feito para chegar na minha idade mais avançada de uma forma confortável e feliz? Eu estou esperando o mundo me chamar para trabalhar ou eu estou me reinventando a partir daqui e tentando programar minha vida para o meu futuro? Sim. Então, eu questiono muito isso, né? Entendo que ele existe, o etarismo realmente existe, mas eu também quero jogar essa pergunta para quem sente os efeitos do etarismo. O que você tem feito por você? De que forma você está se reinventando? De que forma você está usando os seus talentos para você poder encarar a sua vida madura de uma forma mais confortável e feliz? Como você quer viver daqui para frente? Sim. Porque é muito fácil, Ju, você sentar se você se sentar numa cadeira e falar, ó vida, ó Com céus, certeza, ó lamentar, né? A azar, lamentação, ela eu existe. não consigo emprego porque o etarismo tá aí, né? Entendo que as pessoas hoje procuram pessoas mais jovens para se recolocar, mas tem outras coisas que você pode fazer. Mas, Vanessa, né, com relação a isso, até eu esqueci de falar uma coisa muito importante, gente. A gente tem sorteio, é tributo. Vocês podem me lembrar aqui, fazendo favor, Johnny? A gente tem um sorteio muito legal, a gente vai colocar hoje para vocês. Esse programa está indo ao ar na sexta-feira. Vocês têm que. A gente vai colocar o nome, vocês colocam eu quero. Depois a gente vai ver os comentários lá para vocês. É muito legal, é um show domingo. É tributo, se eu não me engano, é ao Elvis ou ao Michael Jackson. É sempre gente maravilhosa. A Eu gente quero ir. sempre. Não, e a gente sempre traz muitos sorteios. Aliás, sorteamos Alcione, tem convite do Circo Show, tem ingresso de cinema. A gente sempre traz várias novidades aqui para vocês, para esse relacionamento mesmo que nós temos todo dia aqui com esse bate-papo que a gente traz em diversos programas. Qual é? Rodrigo Teaser, tributo ao rei do pop, Michael Jackson. Então vamos lá, coloca eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Depois a gente seleciona o nome e coloca o resultado para vocês no story do nosso Instagram, tá bom? Combinado aqui, as nossas redes sociais estão no ar e avisadinhos. Vanessa, e com relação a isso, o que você fala é interessante, o que você move, o que você faz. Muitas pessoas também têm conversado comigo com relação aos 40 anos, né? Gravidinha aqui, quase parindo, mas a saúde que isso acabou me trazendo. Isso já era uma realidade para mim quando eu tomei uma decisão aos 35. Não é Hum. uma coisa de agora. E eu tenho conversado muito isso com amigas que têm 30 anos, que eu tenho um rol de amigas muito grande nessa idade, porque elas falam: não, mas você está muito bem. Ah, não, então eu vou esperar para ter filho aos 40. Ah, que legal que dá certo. Eu falei: gente, tudo bem, dá tudo certo, é lindo, é maravilhoso mesmo. É o meu melhor momento de vida, eu posso falar isso. Eu ganhei força para realmente chegar aos 100 e é incrível. A gente pode fazer um outro bate-papo sobre maternidade, realmente, sobre isso. Porém, são 40 anos. Então, Sim. quando você está aos seus 40 anos, seu fisiológico é diferente, a sua reestruturação corporal é diferente. Então, assim, eu realmente me cuido, eu prezo pela alimentação, eu bebo água, eu passo filtro solar, coisa que eu não fazia. Então, assim, coisas que você. E eu me cuido na parte física mesmo. E eu, conversando aqui já nos bastidores, você também falou dessa sua decisão de cuidar do corpo. Isso nós não estamos falando só de estética, nós estamos falando realmente com relação à saúde. É fundamental a gente virar essa chavinha o quanto antes. E se a Sim. gente puder virar essa chavinha aos 20, nossa, seria lindo e É. maravilhoso, não garanto isso. Mas aquele 30, né, que o pessoal acaba falando que é o foguete tomando posição. Você sentiu isso também? Você vê isso como uma verdade para você também? Muito, é uma realidade. Eu nunca fui assim de me cuidar muito da minha saúde, da minha alimentação, mas também eu não era uma pessoa muito desregrada. Eu sempre mantive a minha alimentação em um nível bom, mas eu cometia vários deslizes durante o dia na minha alimentação. Comia muito doce, muito chocolate, muita besteira, muita porcaria. Mas eu tenho uma sorte, eu tenho um metabolismo acelerado, segundo a minha nutricionista. Ela fala: Vanessa, você é sortuda, porque eu começava meu café da manhã com café com leite, pão com doce de leite diariamente. Gente, Ela que fala: delícia. como que você come tudo isso todos os dias e você não engorda? Tá. Porque eu tenho o metabolismo um pouco mais acelerado, é uma sorte que eu tenho. Mas enfim, de vez em quando eu engordo um pouquinho, depois eu volto, sempre foi assim. Com relação à atividade física,
Eu sempre fiz, mas também não de uma forma muito regrada. Eu fazia, parava, nadava uns meses, aí depois eu parava, aí ficava 6 meses sem fazer nada, aí depois eu voltava a fazer caminhada. E há 1 ano e meio atrás eu estive no médico, fui fazer meu check-up geral e o médico falou assim: olha, Vanessa, você está bem, você está ótima, seus hormônios estão bons, você está com tudo em dia, colesterol, tal, tal. A única coisa é que você está com uma veinha aqui que tem já um pedacinho de gordura aqui, tem uma plaquinha. Então, assim, você tem que fazer atividade física. Aí eu falei, tá, vamos fazer. Aí meu marido falou, Vanessa, vamos comigo, vamos juntos. Aí eu falei, tá bom, então vamos. Aí começamos a ir à academia e eu comecei a fazer musculação com ele. E assim, no começo era bem sacrificado, eu ia assim, ai, sem vontade. E de repente comecei a pegar gosto por aquilo, porque a sensação pós-atividade física ela é tão boa, os hormônios que você libera são tão gostosos, né, que viram vício. Sim. Então, por exemplo, hoje eu não fui, mas eu estava, eu queria ter ido, porque assim, Exato. aquilo me dá uma motivação, me dá muito mais disposição. E claro que depois de 1 ano e meio que eu estou praticando assim com muita frequência, e eu fui aumentando as vezes, eu comecei 2 vezes por semana, depois eu fui para 4 vezes por semana. Hoje há dias que eu vou há semanas que eu vou 5 vezes. Sim. Então, assim, eu Incorporou na sua vida como incorporei uma rotina normal, né? uma Como sua rotina. E comecei a gostar, comecei a Sim. pegar gosto pela coisa. E claro que os resultados no seu corpo vêm também. Isso é muito gostoso, porque aí você começa a olhar e fala, nossa, Aí. criei um pouquinho de músculo, né? Minha perna ficou mais forte. Comecei a me sentir melhor. E também fui cuidar da minha alimentação como deve se cuidar. Comendo coisas mais naturais, parando de abrir pacotinhos. Porque Descascando. descascando, preparando o alimento, porque a gente tem muita essa coisa desses deliveries, né? Sim. A gente fica muito acomodada, Sim. porque é muito fácil você pedir lá no aplicativo e chega uma comida para você e você não sabe como aquela comida foi feita, o quanto que ela tem de gordura, Claro. o que você está consumindo. Então eu comecei a prestar um pouco mais atenção na minha alimentação e fazer escolhas mais inteligentes. Né? O que eu posso escolher aqui para eu me alimentar de uma forma que eu vou ficar satisfeita e vou ficar mais tempo sem comer. Eu penso assim, né? De manhã eu faço hoje uma panqueca proteica, uma panqueca de ovos, bananas, farinha de aveia, castanhas, eu coloco uva passa, não ponho açúcar e eu como aquilo com prazer e eu fico a manhã toda sem me alimentar com aquilo, né? Depois à Porque tarde ele realmente te dá os nutrientes, né, que você precisa para aquele momento também. Porque também e não adianta só comer e ficar sem comer maior tempo. Comer algo que não é vazio, né? Que a gente fala que é o alimento exato, vazio. calorias vazias, É, balas, né, exatamente. chocolates, até você pode comer um chocolate meio amargo, ou mesmo você pode sim se dar o direito de comer alguma coisa que você gosta, e por que não? Porque a gente também não precisa Claro. viver escravo de academia nem de alimentação, a gente pode dar algumas escapadas e recompensar depois no Sim. dia seguinte. Então, eu aprendi a fazer isso, né? Aqui hoje eu comi um pouco a É o mais. equilíbrio, né? Que nem eu fui viajar com meu marido em janeiro, e quando eu cheguei lá onde eu estava, eu falei para minha nutricionista, eu falei, nossa, eu estou desesperada, porque eu não consigo comer direito aqui. Não tem nada, só tinha pizza, hambúrguer, Ela batata falou, frita. aproveita. Aí ela falou, Vanessa, só não enfia o pé na jaca. Aproveita, come um Ela falou, pouquinho. aproveita, assim, aproveita. Mas é que eu também não gosto de me alimentar dessa Sim, forma. sim. Mas Não, tudo a gente se bem. sente pesada, né? Quando você entra no outro ritmo, a gente se sente estranha. E aí eu viajei, claro que eu voltei um pouco mais pesada, né? Mas eu falei, não, vamos recuperar isso daqui. Então hoje eu me preocupo em estar bem, não só pela parte estética, que é muito gostoso, a gente vê os resultados no nosso corpo, mas para que eu possa envelhecer com saúde, para que eu possa ter mobilidade, para que eu possa me agachar no chão e pegar um papel que É caiu, para que eu possa, quando eu estiver sentada no chão, me levantar sem as mãos, que é uma coisa que eu já estou fazendo. Maravilha. Eu estou treinando para isso, porque eu quero aprender a levantar do chão sem usar as mãos. Então, assim, são alguns desafios que eu coloco para mim
de alongamento, de poder ter essa mobilidade. A mobilidade é fundamental. E o que vale ressaltar também, Vanessa, com relação a isso, que a gente vai entrar numa outra questão para a gente encerrar, infelizmente, nosso bate-papo, é que é para todo mundo, é para toda a classe. A gente sabe que é difícil quando você lida com um transporte público todo dia, quando vai para casa ainda tem a sua terceira rotina. E a gente sabe que é difícil. Nunca imagine que a vida do outro é mais fácil que a sua. Cada um tem seus percalços. Mas o que é mais importante ressaltar é que você tem que olhar para o seu espelho e falar: eu vou me cuidar. Se você vai caminhar 10 minutos na frente da sua casa quando você chegar, se você, em vez de abrir um pacotinho de coisa, você comer uma maçã, sabe, esse peso e medida que a gente sabe que não é fácil para todo mundo, porque o dia a dia não é. Eu falo que quando eu abro a TV e eu vejo a questão do transporte público, eu tiro o chapéu realmente, sabe, para as mulheres que pegam todo dia transporte público. Vão lá 3 horas para chegar no seu serviço, voltam 3 horas para chegar na sua casa, tem seus filhos para criar. Então, assim, eu realmente me solidarizo e sei o quanto é difícil cuidar de um corpo ou falar como uma nutricionista quando não há uma oportunidade disso. Mas tem conhecimento na internet, tem Sim. como fazer trocas saudáveis, tem, só que exige da gente, exige disciplina. E exige essa disciplina lá para os 30 anos. Quanto mais vocês tiverem, isso naturalmente depois fica muito mais prático. Comece na idade que quiser, cada um tem direito, ninguém é obrigado a nada. Eu acho que é o bate-papo que a gente fala, ninguém é obrigado a nada. Mas comece o quanto antes, porque vai ser muito menos pesaroso com relação à mobilidade, igual ela falou. Porque quando você ouve de um médico, que eu comentei aqui com você, aos 35 anos, que meu joelho estava fadado a ter todos os problemas, e olha que eu fui atleta, cuidei, nunca tive problema com relação a isso e tudo mais, mas você fica sedentário. Jornalista já tem essa É. tendência, né, a ser sedentário, que gosta de escrever, gosta de ficar aqui paradinho e tudo mais. Mas isso é muito importante ressaltar. Vanessa, o bate-papo, acho que se a gente deixar, a gente vai fazer várias temáticas. Que Acho que a gente delícia. já pode pensar sobre isso, com certeza, depois que eu voltar aqui, ó. É. Mas uma coisa me chama muita atenção, quase todas as mulheres que nós temos conversado, são vários grupos de mulheres aqui no Grande ABC também. Vejo que você também tem suas reuniões em São Paulo, quero que todo mundo possa assistir esse bate-papo aqui. Mas é muito com relação à mudança de trabalho. Eu era isso e agora eu não quero mais. Eu quero empreender dessa forma. E isso tá batendo num relógio dos 40, 50 anos, com assim, um tapa na cara, não é nem relógio. Bateu falando, não quero mais fazer isso, não é isso que eu quis. Minha vida inteira eu queria outra coisa. Isso para você, as suas seguidoras também trazem muito isso. Você já Sim, abordou essa temática de muito. produtividade? Muito, eu vejo muito isso Tá. acontecendo. Eu vejo muitas mulheres que estão se reinventando. Até seguidoras minhas, né, que viraram amigas, estão se reinventando aos 50 anos, foram para as redes sociais, estão fazendo aquilo que elas gostam. Tem algumas que querem ser influenciadoras digitais. Eu tenho um bom exemplo de uma amiga na pandemia, que era consultora de imagem. Na pandemia, ela foi para a casa da mãe, a mãe é árabe, a mãe faz umas esfirras maravilhosas. Delícia. Ela começou a postar as bandejinhas de esfirra que a mãe fazia. E aí as pessoas começaram: "Ah, eu quero comprar, eu também quero comprar, dá uma para mim, traz aqui". Aí ela: "Ah, tá bom". Ela começou a vender para os amigos. De repente, isso virou um negócio para ela, um Que novo negócio. legal. E ela está encantada, ela está apaixonada por aquilo que ela faz, né? Eu estive em Brasília esse final de semana que passou e eu encontrei uma mulher também de 63 anos. E ela falou: olha, ela me deu um presente, uma bolsa de crochê que ela faz maravilhosa. Aí ela estava usando uma também. Eu falei: nossa, que bolsa linda. Ela falou: trouxe uma de presente para você. Que lindo. Me deu a bolsa. Eu falei: olha, Thelma, você tem consciência de que isso pode virar um bom negócio para você? Aí ela falou: é, Vanessa. Eu falei: sim, porque assim, eu adorei a sua bolsa, é um talento que você tem. Eu falei: quanto tempo você demora para fazer? Ela falou: faço 2 dias, às vezes eu faço em um Brincando. dia. Ai, Eu falei: gente, talento, olha, ela pode talento. produzir 15, 20 bolsas por mês e ela Sim. pode vender isso e pode se tornar um negócio. Eu acho que assim, se você tiver uma certa expertise, se você tiver vontade, se você fazer aquilo que você é apaixonada, tudo tende a dar certo, Que legal. né? E em qualquer idade, em qualquer Em qualquer mudança. idade. Eu coloquei, depois do fato das meninas que fizeram a faculdade, que falaram lá da moça de 40 que fazia a faculdade,
eu coloquei um vídeo que eu gravei em 2018 no ar. Tá. A minha mãe fazia, aos 73 anos, a faculdade da terceira idade. Ah, eu A adoro faculdade FAT, gente. Eu adoro as mulheres na FAT, os homens na FAT também. na faculdade da maturidade na PUC, em São Sim. Paulo. E a minha mãe estava doente, com câncer, um tumor no cérebro, e a minha mãe queria muito ir na faculdade. Eu falei, eu te levo, porque a minha mãe não estava bem para ficar indo sozinha. E quando eu cheguei lá, uma das melhores amigas da minha mãe era a dona Eugênia. E eu falei, deixa eu bater um papo com a dona Eugênia, né? Eu falei, dona Eugênia? Ela falou, dona Eugênia não, me chame de Eugênia. Quantos anos você tem? Ela falou, eu tenho 103, vou fazer 104 em março. Não, pera. 103. O vídeo está aí no meu perfil do Mulheres de 40, vocês podem acompanhar. E eu falei, dona Eugênia, qual que é o segredo para chegar até aqui com toda essa vitalidade? Ela falou, é o amor. Eu amo estar aqui, eu amo as minhas amigas. Você precisa ver ela aos 103 anos de idade. Cabeça maravilhosa e corpo perfeito. Aí eu falei assim, será que eu chego, dona Eugênia? Ela falou assim, Eugênia, né? Eu insisto no dona, Não vai né? no dona. Será que eu chego, Eugênia? Ela falou, chega. É só não pensar na idade. Não pensa na idade. E assim, realmente, eu não penso na minha idade. A idade para mim é só um número. Eu penso no meu dia seguinte. O que eu vou fazer amanhã? Eu já programo. Amanhã eu estarei lá com a Juliana no programa dela. Estou toda feliz. Depois nós vamos almoçar legal. juntas. Então, eu já penso assim. Eu planejo o meu dia seguinte e eu planejo o meu dia para que ele seja bom, feliz, agradável e satisfatório para mim. Sim. Todos os dias eu quero fazer alguma coisa que me agrade. Qualquer coisa que seja, desde dar um abraço nas minhas filhas, ficar deitada com elas na minha cama, abraçadinha, até eu tomar um banho gostoso, passar um creme no meu corpo, eu fazer uma maquiagem que eu me sinta bonita, eu cuidar do meu cabelo para eu ficar poderosa. Adoro. Né? Não durmo de pijama de bichinho de ursinho, Nem não de durmo. candidatos, nem de candidatos. Nem de camiseta, não. É sempre com um pijama bonito, sempre cheirosa, perfumada. Para mim. Meu marido adora, claro. Mas, é o bônus, né? Ganha um bônus, mas é pra mas você. eu não tô me arrumando para ele, não. Tô me arrumando para mim. Eu só falo assim, Vanessa, é que cada um vai, né? Eu sou aquela pessoa já ao contrário. Se deixar, eu tô descabelada, camisetão, não tem problema nenhum. Só que eu tenho o equilíbrio que é toda hora eu gosto de estar maquiada, tenho que gravar, tenho que não sei o que lá. Mas pra mim é muito natural, assim, ficar na praia sem um nada, sabe? Porque me faz bem. Por isso que eu falo, cada pessoa é peculiar. Mas Isso. você falou uma coisa muito legal da Eugênia, tomara que ela esteja nos ouvindo. Ela já faleceu, Ai, a meu Eugênia Deus, é verdade. faleceu. 103, 104 anos, gente do ela céu. faleceu aos 105. 105? 105. Gente, mas é muito lindo isso, meu lindo, Deus. lindo, Mas lindo. enfim, dona Eugênia, aí eu tenho certeza que a senhora vai ouvir, eu chamo de Eugênia. Falou do amor. Porque, por amor, exemplo, assim, as pessoas falam, nossa, Ju, mas você ama o que você faz. Eu amo. Eu não sei fazer outra coisa, de verdade, assim, de verdade, de coração. A única coisa que eu falo que eu sou frustrada é que eu adoraria cantar. Sabe assim, ir pro palco, falar, ai, me dá o microfone aqui que eu vou cantar. Whitney Houston, sabe? Não deu, não dá. Então, a única coisa que talvez eu faria. Mas do restante, eu estou no lugar certinho que eu amo. Sim. Eu amo estar aqui no diário, eu amo fazer meus jobs fora, eu amo estar com o pessoal, eu amo estar com gente mais nova, mais gente mais velha. Você amar o que você faz. Sim. E saber que tudo tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Se você cuida do seu corpo, com certeza vai melhorar. Não garante que você vai viver até os 103 anos também. Sim. Mas a gente estava falando dessa questão das mudanças, né, de carreira. Muitas vezes você foi fazer uma faculdade, sei lá, eu tenho uma amiga que fez contabilidade, trabalhava numa loja, ela tinha uma loja de roupas, ela adorava e de repente ela se descobriu como coach de carreiras, justamente para que as mulheres possam fazer essa transição. Legal. E ela falou, é o que eu amo fazer, eu adoro, eu me descobri nisso. E foi realmente depois dos 40 e poucos anos. Sim. Então, assim, sempre há tempo para fazer tudo aquilo que você quiser, para você empreender de uma forma diferente, para você usar os seus talentos. Se você está feliz hoje aqui apresentando o teu programa, lidando com a comunicação, é justo, é mais do que visível que é uma coisa que você ama fazer. Por isso que dá certo. Não dá para você trabalhar naquilo que você não gosta.
Senão é Não dá. desgastante demais, Eu né? adoro, eu tenho várias atividades. Eu trabalho na Assembleia Legislativa com o deputado Altair É Moraes, que mesmo? é aqui de Ah, Santo não André também. sabia. Ai, que legal, isso eu não sabia dessa parte política, que Eu legal. trabalho há 28 anos lá. E eu também adoro fazer o que eu Totalmente faço. plural, né, Vanessa? Sou. Meu Deus do Fora céu. isso, eu fui 10 anos síndica do meu prédio. Essa parte Ah, pula. essa Essa é o que pula. te deu experiência para falar com Muita. todo mundo no Instagram. Agora É eu sei de onde verdade. veio essa experiência. Eu tô É. fora, viu? Amo meu condomínio, mas pelo amor de Deus. Vanessa, eu vou ter que encerrar. Primeiro que agradecer, Instagram Mulheres de 40. Isso, é @mulheresd40, tem que escrever 40 por extenso. Exato. É isso. Sempre lá, gente, conectadinha, conversa entre. Ela já tem os seguidores fundamentais que estão lá, né? Parabéns para aqueles que conectam com ela, mas tem todo o espaço para vocês também, que se alguém não segue, por favor, seguir. Mas eu quero deixar também um recado que eu achei muito legal do que você falou. Eu vi uma pesquisa falando que os jovens estão sofrendo muito sem emprego, né? Para dar oportunidade do primeiro. Então, assim, aqui hoje a gente veio falar do etarismo, né? Do preconceito à idade a quem, né? Quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho. Mas também não tem um preconceito com o jovem. A gente que é mais velho tem que dar o exemplo para ele, dar oportunidade para ele, porque se também a gente não der a oportunidade para que esse jovem vivencie o trabalho, vivencie as relações interpessoais, não tem como esse jovem também saber o que ele faz. Então, assim, achei muito legal e pertinente quando nós falamos da questão das meninas, quando você trouxe isso, porque nós também precisamos dar os exemplos. Claro. Não que a gente tenha que ser perfeito, mas um exemplo bem dado e bem feito. Então, muito obrigada pelo seu carinho de estar aqui, Vanessa. Fico muito Adorei. feliz mesmo. Eu adorei conhecê-la pessoalmente. Tenho certeza que o pessoal de casa também. E vai ser um prazer quando você quiser vir mais. Eu que agradeço, foi uma delícia, que bate-papo gostoso, natural, a gente poder falar tudo aquilo que a gente pensa aqui. E eu espero estar de volta aí quando você voltar da sua licença. Aliás, falar de gravidez... Com uma foto do Augusto, né, pra gente... Gente, ele tá aqui assim, ó, só assim, mamãe, tô Que saindo, bonitinho, tô que saindo. delícia. Olha, parabéns, Obrigada. sucesso, que Deus te abençoe, abençoe teu filhote e que corra tudo bem com você. Vai ser lindo, obrigada. E logo, logo a gente vai se falando mais. Tá Gente, bom. para vocês aí, adorei a companhia, como sempre. Muito obrigada pelo carinho. Eu continuo aqui até quando der pra gente estar junto, mas também em breve eu volto, que você sabe que pique não falta pra gente, a gente sempre conectado. Tanto o Jornal Impresso trazendo várias reportagens para vocês, tem a Coluna Social também, tem vários outros programas. Olha, o Diarinho Pet está bombando, vocês estão mandando super bem com o Diarinho Pet também com a gente. Muito feliz pela oportunidade de trazer tudo isso, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e, ó, participa do sorteio que tá bom demais, hein? Tchauzinho.